vocês estão? A Procássia novamente, dando continuação aos conteúdos, né, da segunda unidade, onde nós iremos ter a semana que vem teste, mas isso eu vou falar com vocês na aula pelo Zoom quinta-feira, certo? A gente marca tudo direitinho por lá. Então hoje, continuando o que a gente viu na aula passada, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7 do livro de vocês, do livro 2, capítulo 7, onde o assunto vai ser o chão que você pisa, certo? Então aqui eu coloquei para vocês, capítulo 7, professora Cássia, matéria Geografia, o chão que você pisa. Vamos lá? Relevo. Então, lembra que eu falei para vocês durante a primeira unidade que a gente ia ver aqueles conteúdos que vocês começaram a me perguntar na sala na primeira semana de aula? Eu disse, não vamos ficar apreensivos que a gente vai ver todos esses conteúdos durante o ano todo. Então, tá chegando, né? Aos poucos. Vocês me perguntaram sobre vulcão, sobre terremoto, que foi o capítulo 6 da semana passada. E hoje nós vamos ver as formas de relevo, como se formou todas essas rochas existentes no nosso planeta. Porque nós sabemos que a Terra, o nosso planeta Terra, é composta de material rochoso, certo? Então, o nosso planeta, ele é um planeta rochoso, que nós vimos nos primeiros capítulos que tem planetas gasosos e planetas rochosos. O nosso planeta Terra é o planeta rochoso, certo? Então, bora lá. A Terra é um dos planetas rochosos do Sistema Solar. Isso significa que ela é formada de material rochoso em diferentes estados, desde o núcleo interno até a crosta. Aliás, litosfera, outra denominação da crosta terrestre, é uma palavra de origem grega cujo significado é esfera de pedra. Certo? Rocha. Então, as rochas que compõem essa crosta terrestre são de diferentes tipos. Nós vamos ver aqui 3 tipos de rochas: metamórficas, sedimentares e magmáticas, certo? Essas são as classificações das rochas existentes aqui na crosta terrestre. Bora lá? Rocha magmática. Magma exposto na superfície terrestre por atividade vulcânica ou movimentação de placas tectônicas que se resfriou e se solidificou. Lembram que eu falei para vocês que a atividade vulcânica, quando as placas se movem, que acontece a erupção vulcânica, aquela lava, ela quando se mistura com o ar, né, ela se solidifica, ela empedra, e essa pedra, que é o nome popular de rocha, é chamada de rocha magmáticas. Vamos ver o exemplo dessas rochas magmáticas aqui. O granito e o basalto são rochas magmáticas, certo? Originadas pelas erupções vulcânicas, quando se solidificam. Rochas sedimentares. Sedimentos originários da fragmentação ou da decomposição de rochas pela ação da natureza. Ou seja, que ação é essa, Pro? Água de rio, chuva e vento que foram transportados, depositaram-se e consolidaram-se. Vamos ver o exemplo? Arenito e calcário são rochas sedimentares. E o outro tipo de rocha, rochas metamórficas. São as rochas magmáticas ou sedimentares, as duas, tá vendo? Que foram deslocadas para a camada interiores da Terra, ou seja, a movimentação que eles fazem de placas, sendo submetida a alta temperatura e pressão, sofrendo transformações em sua estrutura, composição e textura. Aí originou para a gente as rochas mármore e ardósia, são os tipos de rochas metamórficas. Solos. Pro, mas só tem esse solo da crosta. Não, existe variações de solos, né? Tipos de solos que a gente vai ver agora. Então, solo
ao longo de milhões de anos, submetidas à ação de água líquida, do gelo, dos ventos, da variação de temperatura e pressão e dos seres vivos, as rochas foram se fragmentando em pedaços cada vez menores até se tornarem partículas. Ou seja, existem as rochas e elas foram se fragmentando, se soltando, virando partículas bem pequenininhas, e isso a gente chama de solo. Essas partículas, misturadas a restos de plantas e animais, formaram os solos. Além da fragmentação, a retirada e o transporte de partículas das rochas pela ação da água e do vento também contribuíram para a formação dos solos. Vamos ver aqui? Devido à variedade de rochas, as condições climáticas, que é o quê? Umidade e temperatura, a presença ou não de resíduos de plantas e animais e ao tempo que levou para se formar, existem diferentes tipos de solo. Então vamos ver agora os diferentes tipos de solo que tem aí, mostrando para vocês o que são encontrados em... só são esses? Não. Existe, depois eu vou mostrar dentro do globo terrestre, outros tipos de solo, mas o que são encontrados com mais quantidade dessas variações aqui no nosso planeta, certo? Então, bora lá. Solo arenoso. Como é esse solo arenoso? Formado por partículas grandes, o chamado de granuloso, que facilita a passagem de água e ar, sendo por isso bastante permeável. É aquele solo que a gente chega e coloca a terra propriamente dita em uma vasilha, e aí a gente bota a água, aí a água entra com mais facilidade naquela terra e vai parar na parte bem profunda do vaso, certo? Ela suga, ela tem uma passagem entre os grãos, entre as partículas pequenas da terra, fazendo com que a água penetre mais facilmente, que é esse tipo aqui, dessa imagem, certo? Argiloso, solo argiloso, de consistência fina, ó, e pouco permeável, e retém água e sais minerais. É bom para o cultivo agrícola. Aqui, ó, a Pro colocou aqui uma imagem para vocês de pessoas fazendo plantações. Tá vendo aqui a imagem? Por quê? Porque esse tipo de solo argiloso, ele é bom para o cultivo agrícola, certo? Ele já é um pouco mais escuro do que o outro que a gente viu, que é o arenoso. Ó, a diferença desse arenoso para o outro, ó. Tá vendo? Agora vamos ver o solo umífero. Rico em matéria orgânica de decomposição, essa decomposição a gente chama de humus, que ajuda a reter a água no solo e a torná-lo poroso, além de bastante fértil para o cultivo agrícola. Esse ainda é, ó, uma cor mais escura do que a gente viu, tá vendo? E ele também é bastante fértil, apropriado para o cultivo agrícola. E o solo chamado calcário. Como é esse solo? Para que serve? O que é que a gente faz com esse tipo de partículas encontrado nesse solo chamado calcário? Então, solo seco, originado de rochas sedimentares com fragmentos de ossos e conchas, que ao se decomporem, tornam-no rico em carbonato de sódio. Nele, retira a matéria-prima para a fabricação de giz, cal e cimento. Vamos ver o exemplo? Esse tipo aqui. Tá vendo? Continuando, como eu disse a vocês que eu ia mostrar outros tipos de solo, então aqui está o planeta, o globo, o planisfério todo e os tipos de solo. Então todos esses aqui, ó, que são encontrados aqui na parte continental, ele tem esse chamado desses tipos aqui, ó, de solo. Tundra, que é essa parte aqui que fica lá perto do Círculo Polar Ártico, tá vendo? Depois tem pradaria, que é a parte amarelinha, que é encontrada aqui também na América do Norte, aqui na América do Sul, aqui também no continente
europeu, né? Estepes, deserto, tudo isso são tipos de solo, certo? Agentes modeladores do relevo. Então, a superfície da Terra está em constante transformação pela ação de forças internas. Lembram que eu falei a vocês que para acontecer o vulcanismo, ou a erupção vulcânica e o terremoto, que são forças internas das placas que estão na parte interna do nosso planeta, que elas se movem e faz com que aconteça esses fenômenos. Então, esses fenômenos, na nossa superfície existem forças internas e forças externas. As internas são chamadas de forças endógenas, forças internas endógenas e as externas exógenas. Forças internas ou endógenas, no caso o vulcanismo e o tectonismo, são responsáveis principalmente pela formação de elevações, dobramentos e falhas. Então, ao expelir lavas, os vulcões podem originar montanhas, tanto no continente como no fundo dos oceanos. Algumas montanhas oceânicas chegam à superfície do mar e formam as ilhas. Já o tectonismo forma diferentes tipos de dobramentos e falhas. Além disso, de acordo com o movimento das placas tectônicas, colisão, afastamento ou deslizamento horizontal, formam-se elevações de diferentes tipos em suas bordas. As grandes cadeias de montanha, por exemplo, resultam desse processo, como as cordilheiras, as montanhas, é formada através desse processo. Forças externas. E quais são essas forças externas? Que a gente entendeu o que é força interna, que é o quê? As placas que se movimentam no interior da Terra e aí ocasiona a erupção vulcânica e o terremoto. E as externas? As externas é tudo o que acontece aqui. A gente não está aqui, habitando aqui nesse espaço, é o que? O vento, a água da chuva, essas são as forças o que? Externas, que a gente sente quando aqui vai acontecer. Por exemplo, o tempo ficou nublado, provavelmente vai chover mais tarde. Então, a chuva é uma força externa. Vamos lá ver os outros? Voltando. Forças externas, ou também chamada de forças exógenas. As rochas da superfície terrestre estão constantemente sujeitas a ações da natureza que modificam suas formas. Os principais agentes externos que desgastam, destroem e reconstroem o relevo são o intemperismo e a erosão. O intemperismo é um conjunto de processos que causa a decomposição das rochas da crosta. Esse processo pode ocorrer devido a vários fatores químicos ou biológicos. Então, com essas forças externas, ocasionam o que? Os intemperismos. Intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. Vamos conhecer agora cada um desses intemperismos. Intemperismo físico, provoca a fragmentação da rocha devido principalmente à amplitude térmica. E o que é isso, amplitude térmica? Lembram que eu disse a vocês que tem variações climáticas de temperatura, uma hora está quente, outra hora está frio. Então, aí tem gente que até fala, poxa, o tempo hoje está frio, depois vai esquentar, então não tem organismo que aguente. Pois é, os elementos da natureza também têm alterações conforme essa temperatura. Vamos ver como é que fica? Então, em regiões de deserto, por exemplo, as rochas se expandem dia e noites e se contrai noites frias constantemente e acaba se fragmentando. Já em regiões frias, as rochas sofrem fraturas devido à água que penetra em suas fissuras e poros. E ao congelar, aumenta de volume, pressionando suas paredes, que acabam se fragmentando. Aí a Pro colocou aqui uma imagem. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, de uma rocha, ela fragmentar significa, quebrar. Ela está toda quebrada. Por quê? A gente percebe aqui que essa rocha está em um lugar que é muito frio.
Provavelmente, nessa parte aqui onde a rocha foi fragmentada, o gelo entrou aqui num estado líquido, e aí quando ele congelou, através da sua temperatura, ele pressionou a rocha e fez com que, depois que ele descongelasse, ela ficasse assim, ó, afastadas, quebradas, fragmentadas. Então isso a gente chama de intemperismo físico, certo? Vamos ver agora o outro intemperismo, chamado de intemperismo químico. Provoca a decomposição da rocha devido a processos químicos que ocorrem entre os componentes da água que nela se infiltra e os minerais que a compõem. A água da chuva, por exemplo, é rica em oxigênio e se torna ácida quando entra em contato com gás carbônico. Então, o oxigênio, né, que tem na água da chuva, e esse oxigênio, a água torna-se ácida porque teve contato com gás carbônico que existe no ar. Então, ao se infiltrar nas rochas, sua acidez ataca os minerais decompondo-os. Vamos ver como é que fica? Aqui, aqui nessa imagem é uma rocha que ela tá toda furadinha, porque a água da chuva bateu ali e a água da chuva tem oxigênio misturado com o ar que tem gás carbônico, aconteceu esse intemperismo aqui, ó, os buraquinhos aqui na rocha, ó, outra rocha aqui, um paredão, parecendo uma chapada, agora toda cheia de buraquinhos aqui, ó, esses buracos que a gente chama de intemperismo químico, certo? Por causa da composição do oxigênio e o gás carbônico existente na água da chuva. E agora o intemperismo biológico, que a gente vai ver. Então, vocês estão vendo o intemperismo físico, químico e agora o biológico. O intemperismo biológico provoca a decomposição da rocha devido a processos de reação entre minerais que a compõem e fungos, bactérias e plantas que nela se infiltram. Vamos ver o exemplo? Uma árvore, aliás, tem duas árvores aqui, e as raízes, né, ela se ramificou aqui no paredão. Aqui é o intemperismo biológico. Aqui em Jacobina, ali, naquela ponte ali, próxima ao convento, indo em direção à Escola Aquarela, ali na parte do rio, tem esse tipo de intemperismo ali onde tem a pizzaria, né, a Vila Favorita. Embaixo, próxima à água do rio, tem esse tipo de intemperismo biológico. Quem passar por lá, preste atenção que vocês vão ver o que a Pro está falando, certo? Erosão. Pro, eu sei o que é erosão. Erosão são buracos, né? Buracos no solo. Mas como foi provocado aquele buraco? Então, existem tipos de erosões que a gente vai conhecer agora. Então, erosão é um conjunto de processos naturais que provoca a retirada, o transporte e a decomposição de sedimentos. Esses processos vêm modificando o relevo lentamente, desde a formação da crosta. No entanto, a ação humana tem contribuído para acelerá-lo de modo intenso e danoso, sobretudo devido à retirada da cobertura vegetal e à ocupação e ao uso incorreto do solo. Ou seja, existe árvore no solo, a gente tira aquela árvore, fica aquele buraco exposto. A água da chuva bate naquele buraco que está exposto, vai ocasionar o quê? Aquele buraco que era pequeno vai aumentar o tamanho, porque a água da chuva vai bater ali e vai levar todos os sedimentos que ali tem para outro lugar. Então, vai aumentar aquela erosão, certo? Vamos ver aqui. Tipos de erosão. Existe a erosão pluvial, que é causada pela ação da chuva em contato com o solo, sem cobertura vegetal. Nesse solo desprotegido, a água da chuva bate diretamente e, sem conseguir infiltrar-se, corre por sua superfície, desgastando e transportando seus sedimentos, além de fragmentá-lo em torões, que são os grandes, né? Ok, tá vendo? Aqui é um tipo de erosão pluvial, ok? Onde acontecem desmoronamentos
porque a chuva bate aqui, não tem cobertura vegetal para proteger esse solo e acaba desmoronando. Erosão fluvial. A gente tem que ter muito cuidado em saber diferenciar o que é uma erosão pluvial e o que é uma erosão fluvial. Pluvial a gente viu que é ocasionada pela água da chuva. A chuva bate naquele solo ocasionando aquela destruição. Agora, fluvial decorre da ação da água dos rios, que ao se deslocarem, retiram os sedimentos do seu leito e os transportam, depositando-os nas margens, que são os transbordamentos, ou no local onde desaguam outro rio ou foz, que é esse aqui, certo? Aqui é um tipo de erosão fluvial. Rio, e aí foi aumentando, desgastando aqui toda a parte que compõe esse percurso. Erosão marinha, provocada pela ação das ondas do mar e das marés, pode promover tanto a acumulação de sedimentos, que é areia, ou fragmentos, que é pedaços de conchas e corais, quanto o desgaste de rochas. A acumulação pode formar, por exemplo, bancos de areia ou recifes. Já o desgaste de rocha dá origem às falésias. Ó aqui uma falésia que é para botou. Aqui, ó. Aqui é chamado de falésia. Tá vendo? Nessa imagem aqui. E a outra erosão, aí eu coloquei o que é uma falésia, que é rocha à beira-mar, moldada pela erosão marinha, que é essa aqui, ó. Tudo isso aqui não foi o homem que fez. Aqui foi a água do mar que foi escavando, fazendo esse paredão aqui, ó, que a gente chama de falésia, certo? Erosão eólica. Como a gente sabe que a erosão eólica é vento, né? O vento também transforma as rochas. Então, ocasiona também vários efeitos aqui nesse ambiente onde a gente habita. Então, tem situações que há uma grande transformação ocasionada por esse tipo de erosão, que é a erosão eólica. Ó, decorrente da ação dos ventos, que promove o desgaste das rochas, o transporte e a deposição de sedimentos. Esse é o processo que ocorre, por exemplo, na formação de dunas. Aí eu coloquei aqui, né? Aqui é uma rocha, gente, ó. Aqui o vento levou as partículas e formou aqui, ó. Aqui também, parece que foi esculpida pelo homem, mas aqui foi o agente responsável para moldar esse tipo aqui. É o que? O vento, certo? Ocasionado pela erosão eólica. E erosão antrópica. Ação antrópica é a ação que nós, seres humanos, fazemos aqui na Terra. Então, toda ação que venha a contribuir para uma modificação é uma ação antrópica. Vamos ver aqui? Causada pela ação do ser humano, como eu falei a vocês, o uso impróprio e a ocupação inadequada do solo intensificam os processos naturais de erosão, podendo ocasionar desastres ambientais como desmoronamento de encostas, de morros ocupados, além de reduzir a fertilidade do solo. Aqui é A, viu, gente? Bora lá ver como é que fica? Aqui é uma ação antrópica. O homem modificou, fez um túnel aqui, tá vendo? Aconteceu até agora, um dia desse em Salvador, né? Próximo ao túnel, um desmoronamento. E aqui, nessa modificação que o homem fez, ocasionou esse desmoronamento aqui, certo? Estrutura geológica do relevo. Então, vamos ver como é formada toda essa estrutura geológica do relevo. A crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rocha, como a gente viu, né? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Ao estudar essas rochas, os cientistas identificaram as mais antigas e as mais recentes. Por esse estudo, estimaram que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, foi estudando as rochas que o homem
Aproximadamente estimaram que a Terra tem essa idade, 4,5 bilhões de anos. Além disso, eles classificaram as rochas de acordo com as estruturas que formam, a época de sua origem, que é o período geológico, e a composição mineral, certo? Vamos ver como ficou. Assim, a superfície terrestre foi dividida em 3 estruturas principais: escudo cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Vamos ver cada um desses? Escudo cristalinos. São formações mais antigas, pré-cambrianas, que a gente daqui a pouco vou mostrar a tabela a vocês desse período, composta basicamente de rochas magmáticas e metamórficas, que são mais resistentes, o escudo cristalinos, como o granito, o basalto, o gneiss. Nesse tipo de formação, é comum seres encontrados jazidas de minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, cobre e etc. Inclusive aqui no Brasil nós somos ricos, lá na região sudeste, em ferro e manganês. E norte também, no Pará, tem uma reserva muito grande de retirada de ferro. Bacias sedimentares correspondem às áreas de depressão que, ao longo de milhões de anos, foram sendo preenchidas por sedimentos originários de erosão eródita, que por restos de matérias orgânicas. Nessa estrutura de bacias sedimentares, que podem ter sido originadas nas eras paleozoica, mesozoica ou cenozoica, é possível encontrar jazidas minerais destacando os combustíveis fósseis, como carvão mineral e o petróleo, certo? Então, foi nessas eras aqui, paleozoica, mesozoica ou cenozoica, que foram se formando toda a estrutura dessas bacias sedimentares, ó. E lá nessas bacias sedimentares é encontrado o quê? Combustíveis fósseis, como carvão, mineral e petróleo. E dobramentos modernos são formações mais recentes que foi pesquisado durante a era cenozoica, né? Nesse período aqui. Suas rochas menos resistentes estão sujeitas a intenso movimento tectônicos. As forças internas da Terra provocam o enrugamento da borda da placa tectônica, originando as maiores elevações do planeta. Por estarem próximas aos grandes falhamentos, essas cordilheiras estão associadas a terremotos e atividades vulcânicas. Então aqui eu coloquei dentro do globo, ó, toda essa estrutura geológica. Então aqui na parte amarela tem os dobramentos jovens, isso aqui, ó, do globo, certo? Na parte laranja, que é aqui essa parte mais clara, dobramentos antigos, certo? E aqui outro tipo de estrutura geológica, tá vendo? Então são aqui toda a estrutura geológica do nosso planeta. Aí aqui, como eu falei a vocês, as eras geológicas, cenozoica, mesozoica, paleozoica, pré-cambriana. Então aqui são as eras, aqui são os períodos, aqui são os principais eventos que aconteceram, né, durante essas eras aqui, e aqui a duração, certo? De cada era. Formas de relevo. Então, a gente até falou um pouquinho na sala sobre as formas de relevo, que as formas de relevo elas são classificadas em planalto, montanhas planaltos, depressões e planícies. Nós vamos ver agora cada uma dessas, certo? Então, as principais formas, relevo continental, e tem também os relevos submarinos que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, no relevo continental, identificaram-se diferentes formas, entre as quais se destacam planaltos, planícies, depressões e as montanhas. Então, os planaltos
Lembra também que eu falei para vocês na sala, né? A gente conversando lá na primeira unidade, antes de sairmos para a quarentena, que o Planalto ele é classificado em serras, morros e chapadas. Lembra? Eu até desenhei no quadro para vocês os tipos, como são vistos. Então vamos lá. Então, planaltos são as partes do relevo que sofrem processos de erosão e apresentam altitude e feições variadas, como serras e chapadas. Tem também os morros, viu, gente? Porque tem muita gente que se atrapalha entre serra e morro. O morro ele tem o topo mais arredondado, a serra ela é mais pontiaguda, certo? Então, as serras são formadas por um conjunto de morros com topo e bordas geralmente arredondados. Tá vendo? Os morros arredondados. As serras são mais afinaladas no seu topo. Já as chapadas são elevações do terreno com um topo plano, com bordas geralmente abruptas, formando uma espécie de paredão. Olha só o que eu botei para vocês. Aqui são as serras, ó, pontiagudas. E aqui são as chapadas, né? Tem o morro e aqui é plano, ó. Esses tipos aqui são chamados de planalto. Planície são superfícies relativamente planas, formadas basicamente de rochas sedimentares. Em geral, corresponde às áreas onde se depositam os sedimentos provenientes das partes mais altas do relevo, como ao longo de grandes rios, nas proximidades de lagos e nas porções litorâneas dos continentes. Aí aqui tem planície, eu botei até uma planície do Pantanal, Mato Grossense para vocês, tá vendo? É plano, não tem aquelas elevações como eu mostrei na lâmina do slide anterior, tá vendo? Ele é plano. Então, provavelmente aqui, se tiver aqui por perto algum planalto, os sedimentos lá, a chuva traz e depositam aqui, na parte mais baixa do terreno. Depressões são áreas mais baixas que aquelas que a rodeiam. Formaram-se por processos erosivos e podem ser relativas ou absolutas. E o que é uma depressão relativa? É aquela que corresponde às partes de uma área que são mais baixas que a do seu entorno. Ou seja, são buracos mais baixos, desníveis do terreno mais baixo do que onde você está. E as depressões absolutas, por sua vez, são áreas situadas abaixo do nível do mar. Vamos lá ver? Aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver aqui. Montanha. A gente vê que aqui tem elevação maior. Inclusive, gente, ó, no Brasil nós não temos montanha, certo? Nós só temos planalto, depressões e planícies. Montanhas nós não temos, porque depende da altitude. Então, a montanha tem uma altitude superior às demais. Ó, o tamanho aqui é uma montanha. Aqui já é um planalto. Aqui, ó, embaixo a planície. Tá vendo? Aqui a depressão absoluta. Eu disse o quê? Abaixo do nível do mar. O nível do mar está aqui, ó. A depressão absoluta fica aqui, ó. E depressão relativa são terrenos onde tem, né, um rebaixamento, né, um buraco, um desnível. Então é chamado de depressão relativa, certo? Aí eu coloquei outra imagem aqui, mostrando aqui planície, uma escarpa. Aqui, ó, depressão relativa e um planalto, certo? Montanhas são as mais altas formas de relevo. Em geral, apresentam altitude superior a 700 metros da encosta. Tem em relação ao nível do mar. Tem encostas íngremes, que são aquelas encostas muito inclinadas. Picos, que são chamados de cumes, bem definido, e vales profundos entre eles. Aqui, eu botei uma imagem aqui, ó. Aqui é uma montanha, certo? Relevo submarino. Assim também como existem os continentais, que foram essas formas que eu apresentei agora para vocês. Planalto, planície, depressões, montanhas e chapadas são planaltos, né? Tem também os relevos oceânicos,
que são chamados também de relevos submarinos. Então, debaixo do mar, né, naquelas profundezas, nós temos formas de relevos também diferenciadas. Vamos conhecer? Então, relevo submarino. Como as áreas continentais, o fundo dos oceanos apresenta diferentes formas, destacam-se plataforma continental, que é porção do relevo oceânico que se inicia em declive suave até alcançar a profundidade de aproximadamente 200 metros. Nessa porção, o fundo do mar é recoberto por sedimentos trazidos principalmente pelos rios. Abriga grande concentração de recursos minerais, destacando-se o petróleo, além de constituir a mais importante, aqui é mais, viu gente? Importante zona para a pesca. Bora ver? Aqui, ó, plataforma continental. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá a costa e aqui tá a plataforma continental, ó. Até aqui, mais ou menos, até 200 metros. Aqui agora já vai ser talude continental. Ó, essa parte aqui, pegando daqui, já é o que? O talude continental. Que são o que? Regiões de inclinação acentuada que vêm ao longo, após a plataforma continental e se estende até a planície abissal. É recoberta por argila muito fina e restos de animais marinhos. A planície abissal é uma região extensa e profunda, mais ou menos plana, alcançando cerca de 4.000 metros de profundidade. Apresenta elevações que podem atingir até 1.000 metros de altura, cujas porções emersas constituem ilhas, que é essa aqui. Ó, então, eu mostrei aqui a plataforma continental, depois vem a talude continental, depois vem aqui planície abissal. Percebam que já tem uma profundidade maior. Ó, no fundo do oceano também tem erupções vulcânicas. Aqui é um vulcão, que aí ao expelir o magma, no caso, ela resfriam aqui e formam o que? Ilhas. Tá vendo? Como eu falei antes. Fossas oceânicas, zonas mais profundas dos oceanos que se formam do encontro entre duas placas tectônicas. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é a de maior profundidade que se conhece, com cerca de 11.500 metros. Certo? Vamos ver aqui. Aqui a Fossa Mariana, ó. Ó a profundidade, ela vem até aqui, ó. Vendo? Ó a profundidade aqui, 11.500 metros. Então, com 11.516 metros de profundidade, a Fossa Mariana, localizada no Oceano Pacífico, é a fossa oceânica mais profunda. Tá vendo? Então, é essa aqui. E cordilheiras oceânicas, conjunto de montanha formado predominantemente por processos vulcânicos e tectônicos. As cordilheiras encontram-se principalmente no limite entre placas, lá no fundo dos oceanos, onde mais ocorrem atividades tectônicas do fundo dos oceanos. Pronto, gente? Então, essa lâmina aqui, esses slides aqui, a gente parou aqui em relevo submarinos, mas ainda tem a continuação desse conteúdo do capítulo 7. Não acabou não, o capítulo é extenso e a gente vai prosseguir na próxima, certo? Beijo, tchau!